Imaginem uma vida de riqueza e de luxo, mas não pensem naquela riqueza que vos permite ter acesso a tudo de bom e de melhor, como uma boa casa ou um bom carro. Sonhem grande, pensem numa riqueza ridícula, aquela que vos dá acesso ao mundo dos elites. Duas ilhas privadas nas Ilhas Virgem no valor de 110 milhões de dólares, uma casa no Upper East Side em Nova York no valor de 51 milhões de dólares, uma moradia em Palm Beach na Flórida no valor de 18 milhões de dólares, mais um par de casas, desde o México até à França, assim como um par de ilhas nas Caraíbas. Esta era a vida do Jeffrey, ele tinha esta riqueza. E sabem o que é que vem com este tipo de riqueza? Poder. E ele podia absolutamente tudo. Podia tudo menos fazer com que aquela sanita irritante parasse de fazer aquele som. Já há 2 semanas que aquela sanita estava estragada, parecia que alguém estava constantemente a clicar no autocolismo e a água estava sempre a correr. Ele ficava sentado à janela daquele edifício em Manhattan, em Nova York, a rezar para que aquele som parasse. Nos últimos tempos tinha dificuldade em dormir, a pensar, chegou ao cúmulo de falar para ele próprio enquanto tapava os ouvidos só para não ter de ouvir o som daquela sanita. Mas o problema aqui não era só a sanita, a vida andava a ser difícil para o Jeffrey ultimamente. Quer dizer, não é fácil passar de ser dos homens mais ricos e poderosos de todo o mundo para estar preso numa cela. Mas afinal, como é que isto acontece? Como é que alguém passa de ser tão influente e tão poderoso para ficar horas e horas a bater mal com o som de uma sanita que os guardas simplesmente não querem arranjar? Este é o caso do Jeffrey Epstein, um homem que estava a ser julgado por tráfico sexual em 2019, mas que tirou a sua própria vida na prisão antes que tivesse a oportunidade de ser condenado. O caso de hoje vai estar dividido em 2 partes. Na primeira parte vamos falar de, afinal, quem era o Jeffrey Epstein, que crimes é que ele cometeu, assim como testemunho de algumas das vítimas dele e de como é que ele acabou por perder a vida na prisão. E no episódio da semana que vem vamos falar da mulher que ficou conhecida como a Madame do Jeffrey, a mulher que lhe arranjava as raparigas para ele traficar, a Ghislaine Maxwell. Vamos falar também da ilha privada que o Jeffrey tinha, que tipo de atividades é que aconteciam lá, segundo as testemunhas e as vítimas que estavam na ilha, e vamos falar também dos fecheiros das pessoas que alegadamente visitaram esta ilha. Tendo em conta isto, vamos então avançar para o episódio de hoje. O Jeffrey Epstein nasceu em 1953 em Seagate, que fica em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos da América. Ele nasceu numa família de classe média, tanto o pai como a mãe do Jeffrey eram filhos de imigrantes. O pai do Jeffrey primeiro trabalhava como lixeiro, depois trabalhou como paisagista e a mãe do Jeffrey trabalhava como uma educadora numa escola básica. Eles os dois tiveram primeiro o Jeffrey e depois, passado um ano, tiveram outro rapaz chamado Mark. Na escola, o Jeffrey saía-se mesmo muito bem. Ele era uma pessoa das ciências, ele adorava matemática e física e ele chegou mesmo a participar no clube de matemática da escola. E ele saiu-se tão bem que passou à frente 2 anos, ou seja, ele acabou o secundário, tinha apenas 16 anos. Depois disso, ele foi estudar para a Cooper Union e para a Universidade de Nova York, no entanto, nunca chegou a terminar o seu curso. Em 1974, o Jeffrey começou a dar aulas de física na escola de Dalton, que fica no Upper East Side, em Nova York, que é uma zona extremamente rica. E para quem não conhece esta escola, Dalton, ela é uma das escolas mais elite de Nova York. Aqui só entram os melhores ou os mais ricos, e o mesmo se aplica aos professores. O critério de seleção é mesmo muito rigoroso. Quando o Jeffrey começou a trabalhar nesta escola, alguns dos professores e alunos começaram a levantar um bocadinho a sobrancelha devido a algumas atitudes dele. Por exemplo, a escolha de vestuário que ele levava para aquela escola tão conceituada e tradicional. Ele ia com camisas abertas a mostrar o peito todo, com uma corrente de ouro e casacos de pelo verdadeiro. Ele também era conhecido por ter comportamentos inapropriados com algumas das estudantes adolescentes. Ele chegou mesmo a aparecer em algumas festas que eram para os estudantes, onde eles estavam, por exemplo, a consumir álcool entre eles e a tentar falar de assuntos inapropriados com estas alunas ou até mesmo a tocar-lhes. Então, em 1976, passados quase 2 anos dele ter começado lá a trabalhar, o Jeffrey acabou por ser despedido desta escola. Foi nesta altura que o Jeffrey se virou para o mundo financeiro e ele teve alguns cargos em diferentes empresas nesta área. Ele primeiro foi contratado como um sócio da empresa Bear Stearns, mas ele acabou por ser despedido por violar a política da empresa. Ele chegou também a fundar ele próprio várias empresas nesta área
área, mas que acabaram todas por fechar. No final dos anos 80, o Jeffrey começou a trabalhar com um homem chamado Steven Hoffenberg. E este homem, o Steven, era dos homens mais poderosos e ricos na altura de Wall Street, de Nova York, e ele era conhecido como um dos gigantes, e este homem foi então o mentor do Jeffrey. Até que em 1994 o Steven foi preso por roubar 460 milhões de dólares a 200 mil investidores diferentes, e ele utilizava este dinheiro para pagar o estilo de vida luxuoso dele, jatos privados, casas, carros, tudo do bom e do melhor. Depois de 18 anos na prisão, o Steven processou o Jeffrey e ele disse que quem teve a ideia de fazer este esquema foi o Jeffrey e, como tal, na altura ele também devia ter sofrido consequências. Em 2019, o Steven disse: Achei que o Jeffrey era o melhor vendedor. Talento, carisma, gênio, gênio do crime. Nós tínhamos uma coisa que nos podia fazer muito dinheiro. Chamávamos-lhe de esquema Ponzi. E já agora, para quem não sabe, um esquema Ponzi trata-se de uma fraude de investimento onde o dinheiro dos investidores novos é utilizado em forma de retorno para os investidores iniciais. O nome Ponzi deve-se ao homem que popularizou este tipo de esquema nos Estados Unidos nos anos 20, o Carlo Ponzi. O Steven alega que durante aqueles 5, 6 anos que ele e o Jeffrey andaram a fazer este esquema, o Jeffrey recebia cerca de 25 mil dólares por mês, assim como um empréstimo de 2 milhões que nunca chegou a pagar. Hoje em dia, esse salário mensal corresponderia a 68 mil dólares por mês e o empréstimo de 2 milhões corresponderia a 5 milhões e 500 mil dólares. Mais tarde, o Steven disse que se arrependia de ter introduzido o Jeffrey a este mundo de negócios, porque foi a partir daqui que ele ganhou tanta riqueza e poder e pôde fazer as coisas que fez mais tarde na vida dele. Ele disse: Eu arrependo-me profundamente de ter conhecido o Jeffrey Epstein, alguém que me assombra há mais de 30 anos. Sem mim, ele não se tornaria num bilionário e aquelas pobres raparigas não teriam sido violadas. Em 1995, mesmo já sem o seu mentor, o Jeffrey já estava no mundo que precisava para poder utilizar a sua riqueza e viver uma vida de luxo. Ele utilizou o dinheiro dele para comprar jatos, aviões, helicópteros, apartamentos, casas, ranchos espalhados por todo o mundo. Em média, um apartamento em Nova York tem entre 60 a 65 metros quadrados. É uma cidade muito procurada, tem uma população de cerca de 8 milhões de pessoas e toda a gente quer morar nas áreas mais centrais, então as casas ficam umas autênticas caixas de fósforo. Acho que já todos vimos nas redes sociais aqueles vídeos das pessoas a mostrarem o seu apartamento em Nova York que parece tipo uma despensa, que a pessoa está na cozinha, dá um passo e de repente está uma cama. Mas há um apartamento em Manhattan que ultrapassa estes 65 metros quadrados e ele tem uns incríveis 4.700 metros quadrados. Tem as janelas curvadas, 9 andares, uma porta de entrada feita em carvalho maciço com 4 metros e meio. Em 1995, o Jeffrey utilizou a sua fortuna para comprar esta propriedade. O gosto de decoração do Jeffrey era meio duvidoso. Quando passávamos pela porta da entrada, não éramos recebidos pelo típico quadro de entrada, mas sim por uma parede cheia com centenas de olhos verdadeiros que foram importados de Inglaterra, que pertenciam a soldados que perderam a vida ou que ficaram magoados durante a guerra. Na divisão a seguir, o chão era de mármore e os convidados eram recebidos por uma estátua de 4 metros de um guerreiro africano. Cada quarto desta propriedade tem quase que um tema. Um escritório, mas sem computador, porque o computador pertence obviamente à sala dos computadores. Existia também a sala do couro, porque as paredes estavam completamente forradas a couro e as cadeiras tinham o padrão do leopardo. Quando Jeffrey convidava os amigos para aquilo que ele chamava a hora do chá, eles sentavam-se nesta sala do couro e os mordomos do Jeffrey apareciam com um fato preto e luvas brancas para servir daquelas sandes pequeninas, mesmo à gente rica, e chá preto. Nunca ninguém soube justificar ao certo esta riqueza do Jeffrey, nunca ninguém percebeu ao certo o que ele fazia. Nós sabíamos que ele estava tipo no mundo financeiro, mas ao certo a fazer o quê? Ninguém sabia. Ele tinha uma cartela de clientes que nunca foram divulgados e ele dizia que era por questões de privacidade e ele queria que os seus clientes se sentissem seguros de que se fossem clientes dele, nunca ninguém ia perceber que este era o caso.
No entanto, nós sabemos que ele só aceitava clientes que fossem bilionários, com B, assim como ele. Menos do que ele achava que não valiam o tempo dele. Mas a riqueza dele era definitivamente muita. Para além desta townhouse em Nova York, ele era proprietário também de uma mansão no Novo México no valor na altura de 18 milhões de dólares, com 7.500 hectares, uma ilha chamada Little Saint James de 70 hectares, uma casa na altura no valor de 6,8 milhões de dólares em Palm Beach, na Flórida, um helicóptero, um avião privado e um jato privado. Os conhecidos e amigos do Jeffrey descreviam-no já nesta altura como um homem peculiar. Um deles chegou mesmo a dizer que o Jeffrey era quase que uma cebola. Nós achávamos que o conhecíamos, mas depois arrancávamos mais uma camada e percebíamos que de verdade ele era de outra forma. Ele era um homem excessivamente privado, ele tinha algumas pancas, tipo, não comia em restaurantes porque ele achava que comer num restaurante era a mesma coisa que comer no metro de Nova Iorque. Eu não percebo aqui se ele está a referir à falta de privacidade, se está a falar de questões de higiene, não sei ao certo, mas era uma analogia que ele dizia muitas vezes aos amigos, que preferia comer em casa. Ele não ia a eventos sociais, por exemplo, casamentos e funerais, podia ser uma pessoa super chegada e ele simplesmente não aparecia. Ele tinha rotinas muito específicas. Acordava todos os dias exatamente à mesma hora, tinha a mesma rotina matinal, ia dar a mesma caminhada todos os dias, comia exatamente a mesma coisa todos os dias ao pequeno almoço. No que toca a relacionamentos amorosos, o Jeffrey era, mais uma vez, muito privado. Ele, quando era visto na rua, estava sempre acompanhado de 2 a 3 jovens lindíssimas e com um aspecto muito jovem, de forma suspeita até. E ele depois também era visto com uma mulher chamada Ghislaine Maxwell, que nós vamos falar muito dela, principalmente na segunda parte, porque ela esteve muito envolvida nesta questão toda do tráfico. Mas o Jeffrey, nesta altura que começou a ganhar esta atenção, disse que ele e a Ghislaine eram só amigos, que eles eram melhores amigos, mas muita gente acha que ela era uma espécie de parceira no crime, barra namorada, ninguém percebe ao certo. O Jeffrey era também amigo de figuras muito conhecidas, como o Bill Clinton, o Donald Trump, o Stephen Hawking e o Príncipe Andrew. Em 2002, o Donald Trump deu uma entrevista à revista New York, onde ele disse: "Eu conheço o Jeffrey há 15 anos, homem incrível, muito divertido de se conviver. Até dizem que ele gosta de mulheres lindas tanto quanto eu, muitas delas mais novas." Em 2002, o Jeffrey voou com o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, com o ator Kevin Spacey e com o comediante e ator Chris Tucker no seu avião privado, um Boeing 727, até a África para uma suposta viagem humanitária. Esta foi mais uma daquelas vezes que o Jeffrey foi visto como um homem mistério, um homem tão rico, capaz de pagar uma viagem destas, uma iniciativa destas, mas ao mesmo tempo ninguém o conhecia, ninguém sabia ao certo o que é que ele fazia, e apesar dele se dar com este tipo de figuras públicas, por causa da questão dele ser um homem tão privado, ele não era pessoa de ir àqueles eventos típicos de pessoa famosa, de celebridade. Ele não ia a passadeiras vermelhas, não ia a eventos, não era perseguido pelos paparazzi, e esta coisa toda acrescentou àquele mistério de afinal quem é este homem, quem é o Jeffrey Epstein, o que é que ele faz da vida. E isto fez com que ele se tornasse dos mistérios maiores do início dos anos 2000. A ilha Little Saint James fica nas Ilhas Virgem, nos Estados Unidos da América, e ela foi comprada em 1998 pelo Jeffrey Epstein. Comprar uma ilha não é de toda uma coisa fácil. Para além do preço da ilha em si, que normalmente é uns quantos milhões, a pessoa que a compra tem de a tornar habitável. A maior parte das ilhas não tem sistema de saneamento, não tem lá eletricidade, não tem nada dessas coisas. Então a pessoa tem de gastar milhões a pôr a ilha própria para alguém poder lá ficar a viver. E muitos destes milionários e bilionários que compram ilhas nem sequer utilizam esta ilha como a sua residência primária. Ou seja, eles gastam estes milhões todos para ter quase que uma casa de férias. No caso do Jeffrey, ele pagou 8 milhões pela ilha em si, que atualmente corresponderia a mais ou menos 16 milhões de dólares, e ele gastou mais uns quantos milhões, lá está, a pôr a ilha própria para quando ele quisesse poder a visitar. Temos estas coisas que são questões essenciais, por exemplo, o saneamento, mas depois temos coisas que é mais picuices. No caso do Jeffrey, era as árvores que existia lá na ilha. Ele preferia a típica palmeira, enquanto que a ilha era composta por uma vegetação muito densa devido à umidade.
E então o que é que ele fez? Ele gastou uns quantos milhares a deitar tudo abaixo, tudo que era vegetação. Imaginem isto só por si, o impacto que não teve na fauna da ilha, e plantou centenas de palmeiras. Para a renovação e construção de novos edifícios, o Jeffrey contratou um arquiteto chamado Edward Tuttle, e este homem é um homem responsável por os resorts Aman, que é basicamente os resorts mais elite para onde vão todas as celebridades e figuras que têm imenso dinheiro. E ele queria que a ilha dele tivesse essa essência dos resorts Aman, daí ter contratado este homem. A ilha era composta pela casa principal, três casas para convidados, uma casa para cuidador da ilha, sistemas para tratamento de águas, um heliporto, uma doca, várias piscinas, um lago, um campo de ténis e carrinhos de golfe para levar os convidados de um ponto ao outro da ilha. Para gerir isto tudo, era preciso um staff composto por 70 pessoas que utilizavam um polo ou branco ou azul para poderem ser distinguidos dos outros convidados da ilha, e eles tinham indicações do Jeffrey para manterem a boca fechada, não partilharem nada que vissem na ilha relativamente aos seus convidados ou às atividades que eles estavam a participar, e também para saírem da vista do Jeffrey, fazerem o trabalho deles, mas virem o Jeffrey a passar, tipo, vai te esconder ali atrás da parede porque eu não quero ser incomodado contigo a fazer o teu trabalho. A ilha tem também um edifício que é alvo de muita especulação, de muitas teorias de para que é que ele serve ao certo. Nós vamos falar melhor destas teorias no próximo episódio. Mas basicamente é um edifício que tem assim um ar meio misterioso, porque ele é muito diferente dos outros edifícios da ilha. E ele é basicamente uma caixa que tem riscas brancas e azuis horizontais, o teto é em forma de cúpula e é dourado. E tem também estátuas douradas nas extremidades do edifício. Como eu expliquei, nós vamos falar melhor deste edifício no próximo episódio, mas só pelas fotografias que eu estou a partilhar aqui e os vídeos, eu acho que conseguem perceber que é assim um ar muito misterioso que deixa a dúvida se isto não é alguma coisa tipo uma espécie de ritual. Acho que já estão a perceber aqui a ideia. Os convidados da ilha eram obviamente convidados em nome do Jeffrey e para eles chegarem lá tinham de fazer ainda uma pequena viagem. Eles tinham de ir até à ilha Saint Thomas, que também faz parte das Ilhas Virgem. Isto porque a Little Saint James, a ilha do Jeffrey, não tinha um aeroporto nem voos que fossem para lá diretamente, voos comerciais. Então os convidados tinham de ir até à Saint Thomas e depois de lá para a ilha do Jeffrey eram levados ou num dos seus helicópteros pretos ou no seu jato privado. Várias pessoas de várias origens, várias idades, várias profissões visitaram a ilha convidadas pelo Jeffrey. Pessoas com cargos políticos, atores de cinema, músicos, modelos, homens e mulheres de negócios. E isto definitivamente que levanta a questão: o que é que estas pessoas têm todas em comum para sentirem a necessidade de se porem uns dias numa ilha e ninguém sabe ao certo o que acontece nesta ilha? É mesmo um mistério muito grande. O que sabemos agora é que, apesar de parecer um paraíso, com as águas quentes, azuis, corais, as palmeiras, o sol, a verdade é que a ilha do Jeffrey tinha uma reputação preocupante entre as pessoas locais das Ilhas Virgem. A Little Saint James, a ilha do Jeffrey, ficou conhecida entre a população local como a Ilha do Pedófilo, e o jato privado que o Jeffrey utilizava para levar os seus convidados e outras pessoas ficou conhecido como o Lolita Express. E para quem não sabe, Lolita é o nome que se dá para descrever adolescentes, jovens mulheres adolescentes, de forma sexual. Em março de 2005, os pais de uma aluna de 14 anos que frequentava a escola secundária Royal Palm Beach, na Flórida, foram chamados pelo diretor. Ele estava preocupado porque esta aluna teve uma espécie de altercação com outra colega de turma que lhe chamou prostituta e depois o diretor encontrou $300 na mochila desta jovem de 14 anos. E ele estava preocupado porque esta escola não era frequentada por os alunos com as melhores capacidades financeiras, era
tudo de famílias que tinham problemas, a escola até era conhecida por ter apoios do Estado, os alunos podiam todos almoçar gratuitamente na escola, então o diretor ficou basicamente com medo que ela tivesse metida em algum problema, em algum tipo de atividade ilegal, então achou melhor chamar os pais dela. O pai e a madrasta desta jovem chegaram à escola, sentaram-se com ela num gabinete a tentarem puxar por ela, para ela lhe explicar como é que ao certo tinha aquele dinheiro, e depois de algum tempo a insistir, ela acabou de explicar de onde é que veio aqueles $300. Então ela contou que foi chamada até à casa de um homem rico para lhe fazer uma massagem. Ele apareceu na sala só com uma toalha, ela começou a fazer-lhe a massagem nas costas, mas a meio ele virou-se ao contrário, mostrou-lhe as partes genitais, obrigou-a a despir-se e depois ele começou a masturbar-se e acabou e ela veio embora com os $300. E só para percebermos aqui o quão nova esta rapariga era, ela, quando está a descrever ele a tocar nele próprio, utiliza a palavra piranha, só para vocês perceberem o quão novinha ela é. E quem era este homem? Ele era Jeffrey Epstein e o abuso aconteceu na mansão dele em Palm Beach, na Flórida. As autoridades foram chamadas, iniciaram a sua investigação e ficaram rapidamente a saber que esta jovem de 14 anos não era, infelizmente, a única vítima do Jeffrey. Eles conseguiram estabelecer contacto com perto de 40 vítimas. Todas estas vítimas descreviam o mesmo cenário, iam até à casa de Jeffrey para supostamente lhe fazer uma massagem em troca de algumas centenas de dólares e no final acabavam por ser abusadas sexualmente. Destas perto de 40 vítimas, apenas 2 tinham licença para fazer massagens e a maior parte delas eram menores de idade, com idades entre os 13 e os 16 anos. Mais tarde, um dos homens, um dos funcionários do Jeffrey, que basicamente estava responsável por ter a certeza que tudo naquela casa estava a funcionar devidamente, disse que viu o Jeffrey durante anos a receber massagens 2 a 3 vezes por dia e que, com o passar dos anos, as mulheres que iam lá fazer-lhe as massagens ficavam cada vez mais novas. Imaginem agora isto 2 a 3 vezes por dia. Vamos assumir que uma mulher em cada dia é uma jovem nova. Isto quer dizer que ele andou durante anos a coletar centenas de vítimas. E a polícia, neste ponto, só tinha conseguido entrar em contacto com nem 40. A maior parte das vítimas do Jeffrey eram jovens que estavam numa situação financeira má. Para elas, 100, $200 era muito dinheiro e o Jeffrey sabia muito bem escolher as vítimas. Eram raparigas que estavam numa situação muito vulnerável e para elas ir lá meia hora fazer uma massagem a um velhote e virem-se embora com $200 era uma coisa que nem há discussão, nem sequer perdiam tempo a pensar nisso. Era dinheiro fácil, nada que as pusesse em perigo, siga sem saberem que na verdade iam ser abusadas. O Jeffrey também dizia às vítimas que se elas levassem mais raparigas até à casa para lhe fazer massagens, ele pagava-lhes $200 por cada rapariga nova que elas levassem. Ou seja, ele começou aqui a criar uma espécie de esquema em pirâmide, em que cada jovem levava uma jovem nova e depois recebiam por cada jovem, era uma coisa mesmo muito estranha. Algumas das vítimas aceitaram esta proposta do Jeffrey e levavam outras raparigas para fazerem as massagens. E o Jeffrey dizia a estas jovens que quanto mais novas elas fossem, melhor. E depois houve uma situação em que uma das vítimas levou uma colega que tinha 23 anos e o Jeffrey disse que não, que ela era velha demais. Para algumas pessoas, estas jovens que entraram primeiro neste mundo como vítimas e que eventualmente começaram a fazer isto de levar outras raparigas para serem também abusadas, são puramente vítimas, porque eram jovens demais para perceber aquilo que estava a acontecer. Outras pessoas acham que elas começaram como vítimas e que depois se tornaram parte do problema, e outras pessoas acham que existia aqui malícia desde o início e que elas próprias têm tanta culpa quanto o Jeffrey, que eu não concordo com este último. Eu acho que isto é muito complicado. Estamos a falar de pessoas muito novas que não tinham, se calhar, a maturidade para perceber ao certo o que é que estavam a fazer e o quão errado aquilo era. Independentemente disso, elas são todas menores. O Jeffrey aqui é que era um homem com cerca de 50 anos. Ele é que devia de ter a inteligência e a maturidade para não estar a abusar a jovens. Temos de pôr a culpa em quem ela pertence de verdade. E nós não nos podemos esquecer que o Jeffrey era um homem muito inteligente, ele era muito manipulador. Ele sabia ao certo que tipo de jovens ir buscar, ele sabia em que escolas ir procurar, ele tinha aquilo tudo muito bem planeado. Hoje em dia, estas mulheres que trouxeram mais jovens para as massagens sentem mesmo muito arrependimento. O que elas dizem que era mesmo aquela questão de tinham 14, 15 anos, elas não faziam ideia ao certo aquilo que estavam a fazer e depois o trauma que isso ia causar para as vítimas. Acredito que existisse também aqui o fator medo. Eu acho que o Jeffrey estava de alguma forma a ameaçar estas jovens.
E para além do facto de que ele era um bilionário, e vamos ser honestos, qualquer um de nós se intimidaria em conhecer um homem destes e quase que respeitar os pedidos dele, porque ele é tão poderoso, é tão rico, é uma coisa tão ridícula que nem cabe na nossa cabeça. Acho que qualquer um de nós tem de ser humilde ao ponto de admitir que, se calhar, sim, intimidava. E para além do facto de ele ter 50 anos, elas serem adolescentes, isto só por si já é uma diferença de poder gigante. Para além disso, eu falo das ameaças porquê? Porque os detetives, numa das entrevistas com uma das vítimas, perguntaram qualquer coisa tipo: Ah, mas tu não gostavas, se tu não querias aquilo, para que é que foste lá 2 ou 3 vezes? E a vítima responde: Eu estava com medo, ele ameaçou a minha família. Por isso existe aqui ainda todo um nível extra de ameaças que, de certeza, que fez com que muitas das vítimas voltassem a pôr numa situação onde não queriam estar. Os abusos não aconteciam só na casa de Palm Beach, na Flórida. Eles aconteciam também na townhouse de Nova York, que falamos há pouco, aconteciam no rancho que ele tinha no Novo México e aconteciam também na Little Saint James, na ilha privada de Jeffrey. Daí o jato privado ficar conhecido como o Lolita Express, porque ele andava a levá-las pelo mundo inteiro para as poder abusar. Durante esta investigação, as autoridades conseguiram um mandato para irem até à casa em Palm Beach, na Flórida, de Jeffrey, e eles lá encontraram várias provas bastante incriminadoras. Eles encontraram um recado que alguém deixou, tipo, alguém ligou para o Jeffrey e ele não pôde atender e um dos empregados apontou o recado que dizia: Ele tem uma professora para te ensinar russo. Ela tem 2 vezes 8 anos, não é loira. As explicações são de graça e tu podes ter a tua primeira se ligares hoje. Esta mensagem é claramente quase que aqui a oferecer uma rapariga, e isto a parte dela tem 2 vezes 8 anos, tem 16 anos, é uma jovem. Isto aqui é algum tipo de negócio que está disfarçado de explicações em russo para a primeira vista ninguém achar suspeito. Na casa, a polícia também encontrou uma lista de todo o histórico de viagens no jato privado do Jeffrey. Basicamente, mesmo quando se voa num jato privado, somos obrigados a pôr o nome de toda a gente que está dentro do jato, assim como os documentos de identificação para a pessoa poder viajar de um sítio para o outro. E então a polícia teve acesso a este histórico e conseguiram ver que o Jeffrey levou mesmo muitas jovens menores de idade no seu jato. A primeira acusação da tal jovem de 14 anos aconteceu em março de 2005. Em janeiro, Jeffrey já tinha formado uma equipa de sonho, uma equipa legal de sonho. Era composta por advogados mesmo muito conceituados e poderosos na altura, e o advogado principal no caso foi o homem que defendeu com sucesso o O.J. Simpson no julgamento que ele teve para o assassinato da sua ex-mulher Nicole Simpson. Só pela vítima, a jovem de 14 anos, já era expectável que o Jeffrey passasse o resto da vida dele na prisão. Se ainda formos a acrescentar aqui as perto de 40 vítimas que, entretanto, as autoridades encontraram, ainda mais temos a certeza de que ele devia de passar o resto da vida dele preso. Ainda com estas provas todas completamente incriminatórias que as autoridades encontraram na casa dele, ainda mais. Infelizmente, não foi isto que aconteceu. O Jeffrey utilizou a influência, a riqueza e o poder dele, e ele literalmente usou os bilhões dele para intimidar as vítimas, os advogados das vítimas e literalmente os investigadores que andavam a investigar o caso. E ele contratou investigadores para investigar os investigadores. Tipo, eles andavam atrás dos investigadores do caso, atrás de podres, para poderem desacreditar as vítimas ou a eles, ou desacreditar tudo que fosse possível para que o caso não pudesse andar para a frente. Muitos acreditam que este passo foi bem sucedido para o Jeffrey, porque se nós formos a ver matematicamente, conforme os testemunhos dos funcionários do Jeffrey e também os testemunhos das outras vítimas, era suposto existirem milhares de vítimas. E a polícia aqui só tinha cerca de 40. Quer dizer que muitas mulheres, muitas jovens, com certeza que se deixaram intimidar pelo poder dele. Em tribunal, o Jeffrey não se considerou culpado para o crime de abuso sexual contra menores. Em vez disso, o procurador-geral na altura fez-lhe um acordo muito controverso, que já vamos falar melhor disso, em que o Jeffrey basicamente se considerou culpado para o crime muito menos grave de solicitação de trabalho sexual. Na altura, este acordo foi mesmo muito polémico, porque o Procurador-Geral do Estado da Flórida ofereceu este acordo ao Jeffrey sem o conhecimento das vítimas. Ou seja, o Estado da Flórida, que era a parte que devia de ter interesse em defender os direitos das vítimas, nem sequer lhes informou que iriam permitir ao Jeffrey que ele fosse preso com base numa sentença muito menos grave. Mas o acordo ficou decidido e em 2008 o Jeffrey foi condenado a apenas 18 meses de prisão.
Mais uma vez, a riqueza e o poder é muita. Ao fim de 3 meses na prisão, o Jeffrey conseguiu passar para um regime em que basicamente podia sair da prisão 12 horas por dia durante 6 dias por semana para supostamente trabalhar. O motorista privado ia buscá-lo à prisão e mesmo dentro da prisão ele tinha um tratamento especial. Ele tinha uma ala só para ele. Ele podia ir lá para fora fazer tipo o tempo de recreio sempre que lhe apetecesse. A porta da cela dele nunca estava fechada e ele tinha liberdade para entrar e sair conforme quisesse. E para além disso, ele pôde levar os próprios seguranças privados para a prisão para andarem com ele para todo lado para se certificarem que nada lhe acontecia. Esta sentença foi mesmo uma chapada de luva branca para as vítimas. Imaginem o que é vocês terem a coragem de falar contra o homem que vos abusou, que só por si é uma coisa muito traumática, a acrescentar isso o facto de ele ser um homem tão poderoso, tão rico, um bilionário, e depois em próprio tribunal são chamadas de trabalhadoras sexuais, como se isto fosse um acordo, como se fosse uma coisa que teve o vosso consentimento ou em troca de algo, neste caso dinheiro. Imaginem o quão traumática foi esta experiência para as inúmeras vítimas do Jeffrey. Entretanto, o Procurador-Geral, o advogado que permitiu este acordo, tornou-se no Ministro do Trabalho dos Estados Unidos da América. Ele chama-se Alexander Acosta. E na altura que o Jeffrey foi novamente apreendido em 2019 para o crime de tráfico sexual, este homem foi alvo de muita crítica. As pessoas basicamente já não confiavam nele para ele ter um cargo tão importante no país, sendo que foi ele próprio que permitiu que o Jeffrey saísse da outra situação com uma chapada na mão. Mas na altura, Donald Trump, que já era presidente dos Estados Unidos da América, defendeu este advogado a dizer que ele era um homem muito competente e que não duvidava das suas capacidades. Em 2009, o Jeffrey saiu da prisão devido ao crime de solicitação de trabalho sexual e ele serviu apenas 13 meses da sua pena original de 18 meses. Nesta altura, obviamente que o Jeffrey não parou com os crimes que andava a cometer, então ele saiu de uma situação que devia de ser para ele ficar preso o resto da vida toda, teve lá 13 meses, claro que ele não parou, ele continuou a levar vítimas por todo o mundo, a continuar a fazer aquilo que lhe apetecesse, com quem apetecesse, quando apetecesse, a envolver quem lhe apetecesse. Desde a altura em que foi oferecido este acordo em 2008 ao Jeffrey, até a altura em que ele foi apreendido novamente em 2019, a maior parte das vítimas lutou para que este acordo fosse removido, basicamente a dizerem que era um acordo que foi ilegal porque não teve em consideração os direitos das vítimas. E, felizmente, em 2019, isto provou-se que o acordo foi de facto ilegal e então o Jeffrey foi basicamente apreendido e investigado novamente. Em julho de 2019, as autoridades federais reabriram o caso. O Estado de Nova Iorque começou mais uma vez a investigar o Jeffrey, desta vez pelo crime de tráfico sexual. Nos Estados Unidos da América, um crime deste calibre implica prisão perpétua, ou seja, passar o resto da vida na prisão. As autoridades aqui reuniram vítimas da primeira acusação, na altura em que ele foi acusado de solicitação de trabalho sexual, assim como vítimas que ele reuniu desde a altura que saiu da prisão em 2009 até 2019, e eles conseguiram também buscas para a casa de Nova York do Jeffrey, assim como a ilha privada, Little Saint James. E nestas duas propriedades do Jeffrey, as autoridades encontraram muitas provas incriminatórias. Por exemplo, eles encontraram inúmeros CDs que tinham fotografias e vídeos com atividade sexual a envolver menores. O Jeffrey foi detido e ficou na Metropolitan Correctional Center em Nova York. Ele tentou na altura pagar a fiança para aguardar o julgamento em liberdade, no entanto, o tribunal não lhe permitiu que isto acontecesse. No dia 9 de agosto de 2019, o Jeffrey já estava apreendido neste estabelecimento a aguardar julgamento e o colega de cela dele foi transferido para o outro estabelecimento, ou seja, o Jeffrey ficou durante este dia sozinho. Nesse mesmo dia, o Jeffrey teve um dia preenchido com os seus advogados para construírem o seu caso, ou seja, ele esteve fora da cela desde as 8h45 da manhã até às 6h45 da tarde. Durante aquele dia, as pessoas que estiveram com o Jeffrey achavam que ele estava perfeitamente normal, até ele depois, quando voltou à cela, pôde fazer uma chamada com outra pessoa e a pessoa do outro lado da linha achou que estava tudo normal. No entanto, às 6h33 da manhã do dia seguinte, dia 10 de agosto, o Jeffrey foi encontrado inconsciente na sua cela, ao lado da cama, que tinha basicamente lençóis esticados lá na cama, ou seja, ele tirou a sua própria vida. E os guardas tentaram reanimá-lo, chamaram os primeiros socorros, que tentaram também na Siena reanimá-lo e a caminho do hospital, mas eventualmente às 7h30 da manhã desse mesmo dia, o Jeffrey acabou por ser declarado como morto.
Relativamente à morte do Jeffrey, existem algumas teorias. Primeiro, muitas pessoas acreditam que o Jeffrey não tirou a sua própria vida na prisão, que na verdade ele foi assassinado. E isto na base de que, durante o julgamento, o Jeffrey estava feito e ele ia ser considerado culpado. Existia simplesmente muitas provas, muitas testemunhas, muitas vítimas para ele se conseguir escapar outra vez, como aconteceu em 2008. E a ideia aqui é que durante o julgamento iam-se saber de muitos nomes, de muitas figuras públicas, muitas celebridades, gente mesmo muito poderosa dos Estados Unidos da América, e que uma destas figuras não queria que o seu nome fosse abordado durante o julgamento, porque basicamente ia-lhe estragar a vida. Então aqui a ideia é que essa pessoa basicamente pagou alguém para assassinar o Jeffrey. Existem algumas coisas que suportam esta teoria, por exemplo, a câmara de vigilância que estava apontada para a cela do Jeffrey não estava a trabalhar naquele dia. Para além disso, não foram seguidos os protocolos de segurança. Os guardas sabiam que tinham de ir à cela do Jeffrey de meia a meia hora para se certificarem de que ele estava bem. E para além disso, o Jeffrey tinha de ter outro parceiro de cela constantemente com ele por questões de segurança. E nenhuma destas coisas foi cumprida. Se vocês se lembram, o colega de cela de Jeffrey trocou de estabelecimento no dia que ele perdeu a vida. Acho também importante dizer que o irmão do Jeffrey acha que o Jeffrey foi assassinado e que não tirou a sua própria vida. Outra teoria que muita gente acredita é que, na verdade, o Jeffrey ainda está vivo e está escondido, que ele fingiu a sua própria morte. A premissa aqui é que ele não queria passar o resto da vida dele preso, ele não queria que as coisas que viriam a ser descobertas que fossem descobertas e que então ele sabia a pessoa capaz de fingir a própria morte era ele, devido à riqueza dele. Mas oficialmente o Jeffrey está morto, ele morreu com 66 anos e estas duas coisas não passam de teorias. Com a morte do Jeffrey, o julgamento teve de ser abandonado e mais uma vez as vítimas ficaram com aquela sensação de que não foi cumprida a justiça. Ele no primeiro julgamento safou-se porque era um homem rico e poderoso, agora safou-se porque tirou a própria vida e elas ficaram mais uma vez tipo, fogo, o homem não consegue ir preso por aquilo que nos fez. Então estas vítimas e as autoridades focaram-se na co-conspiradora do Jeffrey Epstein, a madame dele, a mulher que era responsável por lhe arranjar as raparigas. Uma mulher que é descrita como uma pessoa extremamente cruel e fria. Muitas das vítimas detestam-na mais do que o que detestam ao Jeffrey, a Ghislaine Maxwell. Nós vamos falar melhor da Ghislaine Maxwell, do envolvimento dela nos crimes. Vamos falar também da ilha, ao certo o que é que acontecia lá segundo os testemunhos das vítimas e também das figuras públicas que visitaram a ilha no próximo episódio. Esta foi então a primeira parte no caso do Jeffrey Epstein. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.